Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 21, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Vamos começar a nossa reflexão com uma prece e vamos convidar o Mestre Jesus para que Ele esteja conosco, para que Ele possa nos incentivar a continuar com as reflexões do Evangelho, a convidar os nossos entes queridos, convidar a nossa família, os amigos, todos aqueles que estão nesse momento precisando de um abraço fraterno, precisando deste abraço, desse acolhimento que você, que está aí nesse momento, refletindo comigo, com esse Evangelho, vai entender as razões pelas quais nós estamos aqui, reunidos para celebrar esse Evangelho no lar. O culto cristão no lar, da minha casa para a sua. Amado Mestre Jesus, neste momento, derrame as suas bênçãos curativas para todos aqueles que estão em busca de paz interior e que no momento de aflição possa lembrar da tua presença e que Jesus nos proteja hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos refletir um pouco sobre essa lição, uma lição importante, principalmente para aquelas pessoas que estão passando pelo luto. O Evangelho nos convida a refletir bem no comecinho, no item 21, quando ele diz: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizem muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Quantas pessoas não repetem essa frase, mesmo que não seja a frase dita como está aqui no Evangelho, mas vindo do seu coração: meu Deus, por que Deus levou meu filho que era jovem, não levou meu pai, meu irmão, meu avô que já está doente, às vezes está numa cama? Nós vamos lembrar que todos nós aqui na Terra temos o nosso processo reencarnatório preparado por Deus quando reencarnamos. Todos nós temos um tempo determinado aqui na Terra. Às vezes, a pessoa está ali no auge da sua juventude, aos 10, 12, 15, 20 anos, e acontece algo e ele retorna. E muitas vezes você está ali com um vovô, uma vovó aos 90, 99 anos, E ali ainda, mesmo que com várias comorbidades, várias dificuldades naquele momento, mas está ali cumprindo o seu processo reencarnatório. Da mesma maneira acontece com os jovens. Por isso está aqui: perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria que você, mais tarde, assim que ouvisse essa reflexão do Evangelho aqui comigo, abrisse o Evangelho. Se você não tiver o Evangelho físico, o livro físico, procure na internet, baixe aí no seu dispositivo e leia essa lição completa para você compreender um pouco mais dessas mortes prematuras. Por que Deus chama uma pessoa mais jovem e deixa uma pessoa mais velha, às vezes no sofrimento, no hospital. Tudo isso é importante refletirmos juntos à luz do Evangelho do Cristo. Na jornada terrena, meus irmãos, aceitamos a reencarnação para enfrentar as provações que um dia assumimos com Deus. Ora, você encontra pessoas na sua caminhada enfrentando provações e outras expiações. Às vezes, uma dor, um sofrimento, um problema com o vizinho, com o irmão, com o familiar. Tudo isso é possível, tudo isso faz parte do nosso processo aqui na Terra. Então, eu lhe convido a fazer juntos
esta reflexão que faz parte desse nosso evangelho de hoje. Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo que acontece tem a sua razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece por acaso. Uma folha não cai da árvore se não tiver no momento certo. Uma fruta, ela só cai lá do pé quando ela estiver madura. Às vezes você passa várias vezes ali olhando aquela fruteira, aquele pé de manga enorme. Lá no finalzinho tem aquele monte de frutos. Os frutos podem todos estarem verdes, mas se tiver um maduro lá disfarçado no meio daqueles frutos, quando chegar a hora, ele vai cair no chão. Assim é a nossa vida. Faz parte do nosso processo reencarnatório aguardar as provas e expiações que um dia assumimos com Deus. Como filhos de Deus, cada um trilha uma jornada única. Em períodos de sofrimentos, confiemos que Deus guie nossos passos todos os dias aqui na Terra para celebrar a vida junto com as provas que estamos realizando, mesmo que devagarzinho. Então, todos os dias, quando você levanta da sua cama, que você olha para a sua janela, que você vê aquele clarão da luz do sol, você agradeça a Deus por mais um dia de vida aqui na Terra. Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Isso que eu acabei de falar, eu repeti para que você memorize isso no seu coração e na sua mente. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que podem arrastá-lo à sua perdição. Veja bem, olha o que o Evangelho nos traz de esclarecimento. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida. Às vezes, a gente sabe quantas famílias sofrem com filhos, com problema com o alcoolismo, com as drogas, com a prostituição, com a preguiça, com a dor, com o sofrimento. E muitas vezes, esse filho que Deus chamou naquele momento, é o momento de refletirmos sobre o Evangelho que nos esclarece sobre todas as nossas dúvidas. Muitos filhos ingratos causam aflições aos maus comportamentos, às atitudes impensadas, e por esse motivo, muitas vezes, é necessário refletirmos sobre essa lição de hoje. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Isso está aqui no Evangelho, pessoal. É que Deus julga que não lhe é útil passar mais tempo na terra. Por quê? Porque no momento daquela reunião familiar, onde houve aquele encontro fraterno, para que, unidos aqui na terra pelos laços de família, como pais, mães e filhos, pudesse entender sobre as suas provas e expiações e o tempo determinado para cada um aqui na Terra. Ao reencarnar, trazemos um tempo determinado com a família. Só nos resta agradecer por esse período que ficamos reunidos aqui na Terra, com o aprendizado que cada um necessita retornar para o mundo espiritual. Porque quando aqui chegamos com a nossa família, nós vamos aprender a lidar com as nossas diferenças, a lidar com as nossas imperfeições, com as antipatias e simpatias,
E esse aprendizado, meus irmãos, acontece todo o tempo que você estiver aqui ao lado da nossa família. Ao reencarnar, trazemos um tempo determinado com a família. Agradecer por esse período é fundamental ao retornar ao mundo espiritual, auxiliando na aceitação e na adaptação. Por que é fundamental entender aceitação, adaptação, quando o seu ente querido retornar ao mundo espiritual? Porque quando ele retornar ao mundo espiritual, aqui na Terra, vai ficar uma lacuna aberta em seu coração. E o tempo todo você vai questionar, ao mesmo tempo você esquece de fazer uma prece, de agradecer a Deus pelos momentos felizes que esse ente querido passou com você. Ao mesmo tempo, do outro lado da vida, ou seja, ali mesmo do seu lado, o seu ente querido está ouvindo tudo aquilo. E aí ele passa a não aceitar, né, a sua partida. Nesse momento é que chega aquela hora de você buscar um apoio, um acolhimento numa casa espírita, numa igreja, num templo, aonde você vai refletir com as lições do Evangelho, da Bíblia ou do livro do santo da sua devoção. Você vai começar a refletir para agradecer a Deus, para que o seu ente querido aceite também a partida dele, porque ambas as partes precisam desse apoio. Chico Xavier diz o seguinte, que sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente e basta só uma frase para eles renascerem outra vez. Então, às vezes, você fez um planejamento com tantos sonhos para aquele ente querido, para aquele familiar que partiu. E às vezes não deu tempo de realizar aqueles sonhos que você tinha planejado. Mas é que ele diz que os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente e basta só uma frase para eles renascerem outra vez. E qual é essa frase? Agradecendo a Deus pelos momentos felizes que vocês passaram juntos, pela gratidão a Deus pela oportunidade de ter tido esse merecimento desse aprendizado juntos enquanto estiveram na Terra, reunidos pelos laços de família. Chico Xavier continua numa outra frase que eu achei, apropriada para esse momento. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra com quem soube viver direito. Então, nesse momento que estamos aqui na Terra, aproveita, meus irmãos. Nós passamos agora há pouco tempo por uma pandemia, onde pais, mães e filhos já não tinham mais aquele costume de tomar um café juntos, não tinham o costume de almoçar juntos, de fazer um lanche, um jantar, de anoitecer e amanhecer juntos. E muitos foram os problemas enfrentados no seio da família, mas que assim que pudemos, distanciarmos uns dos outros por meio do trabalho, por meio de uma viagem que foi possível fazer, notamos aquela grande diferença quando você sentava num restaurante para tomar um café. Aí você pensava na família, você recordava daqueles bons momentos que muitas vezes no decorrer do dia, no corre-corre da vida, do trabalho, no decorrer de muitas vezes uma viagem demorada, e que você se deu conta quando foi obrigado a estar ali naquele momento em que cada um, a seu modo, na sua mesa, sentados uns com os outros para degustar o alimento que Deus lhe permitiu nesta existência. E aqui, o Evangelho continua trazendo muitas informações para este Evangelho. Este Evangelho de hoje, porque ele vai servir para muitas pessoas que estão passando pelo luto. E ao final do Evangelho eu vou ler uma carta que foi entregue no abacateiro por um filho que desencarnou por meio do afogamento, um menino jovem, que saiu com os amigos para celebrar a vida e no meio do caminho ele ficou,
Então, vamos aproveitar esse momento de reflexão. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Olha, com essas duas perguntas profundas que eu deixo para você refletir. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida, tão cheia de esperança, segundo pensais? A gente não sabe qual seria o destino. É claro que a gente cria os filhos desde pequeno, a gente está ali na família, vamos estudar, trabalhar, ser uma pessoa de bem, mas no meio do caminho a gente não sabe o que vai acontecer. Uma outra pergunta ele diz: quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Ou seja, a vida, a caminhada, essa última existência terrena. Devemos reconhecer e agradecer a Deus pelo tempo permitido com o ente querido que partiu, seja ele criança, jovem ou adulto. Seu breve período foi necessário para complementar experiências passadas. Veja bem, quando a gente escreve, eu que escrevo muitas cartas, né? O Espírito conta, olha, eu parti no momento certo, havia chegado o momento, às vezes, por meio de uma enfermidade, por meio de um acidente, por meio de um infarto fulminante, que muitas vezes não teve tempo de despedir da família. Mas ele conta que passou o tempo necessário com a família, às vezes era um complemento de uma outra existência, né? Que chegou aquele momento de retornar para o mundo espiritual. E é nesse momento que você observa, meu Deus, eu tenho que agradecer mesmo, porque tudo que eu pude fazer pelo meu ente querido, pelo meu familiar, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, eu pude fazer em vida. E agora eu vou agradecer a Deus pelos bons momentos, pelas comemorações que Deus nos permitiu, pelos natais, pelos aniversários, pelas viagens que fizemos, pelos momentos que passamos juntos em família. Tudo isso, gente, nós temos que lembrar com muita gratidão, agradecendo a Deus por todos esses momentos juntos. Alegrai-vos ao invés de lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias, ou seja, desse planeta de provas e expiações, a Terra. Neste momento, a gratidão se destaca em uma prece pelo reconhecimento da oportunidade de ter conhecido e abraçado um familiar cujo eu mesmo implorei a Deus que ele estivesse conosco nessa atual existência. Então, a gratidão é isso, meus irmãos, é agradecer sempre pela oportunidade de ter convivido com essas criaturas aqui na Terra. E aqui, essa é uma parte do Evangelho que eu acho mais profunda. Quando ele diz: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Jamais eles irão se afastar. Ao desencarnar, naquele momento, né, de comoção, de sentimento profundo, de dor profunda, o seu ente querido está protegido, bem acompanhado, acolhido e amparado por uma equipe espiritual, aguardando aquele momento ali ao seu lado, presenciando tudo o que está acontecendo. E quando ele tem a oportunidade de escrever uma carta, ele conta tudo isso numa carta. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam. Às vezes, por que ele diz que o corpo fluídico rodeia? Porque você sente o perfume do seu filho, você sente o cheiro dele, você sente a presença dele no seu coração, ao seu lado. Seus pensamentos vos protegem. Deus te abençoe, meu filho, onde você estiver. Que Jesus lhe proteja. Que Nossa Senhora te acolha com um manto de luz sagrado no momento do descanso. Tudo isso uma mãe faz por um filho. E a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Imagina as lembranças que você tem desse ente querido, você carrega no seu peito com muita gratidão e você começa a agradecer a Deus por tudo que
você teve a oportunidade de vivenciar junto com ele aqui na terra. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam. Veja bem, quando você começa a lamentar, quando a dor começa de fato, né, prejudicar você, ele vai prejudicar também o seu ente querido. Pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Meus irmãos, leiam, releiam, estude esse item do Evangelho. Principalmente as pessoas que estão passando pelo luto, porque neste momento você vai compreender os motivos que levaram o desencarne e o retorno do seu familiar ao mundo espiritual. Para que você não crie essa revolta com Deus no seu coração. Neste momento, o melhor a fazer é evitar qualquer revolta com Deus, pois sua misericórdia nos auxilia nos reencontros com os nossos entes queridos. Por meio de cartas, por meio de mensagem, por meio da vidência, por meio de um recado. Quantos médiuns por todo o planeta Terra recebem cartas, mensagens para consolar corações de muitas famílias. Meus irmãos, cada médium que trabalha com a psicografia tem a sua tarefa diferente umas das outras. Tem médiuns que trabalham com a psicografia através da vidência, trazendo os recados para os familiares. Tem outros que escrevem mensagens edificantes, né, dos mensageiros de Deus, dos mentores que acolhem seu coração para falar: nós estamos do lado de cá, cuidando da sua família. Posteriormente, caso haja o merecimento, poderá ser agraciada por meio de uma carta reconfortante. Uma carta que vem curar as suas feridas, tirar as suas dúvidas. Por que sofremos? O que viemos fazer aqui? Por que demorou tão pouco tempo ao meu lado? Hoje, eu queria deixar aqui um exemplo, né, de tanto trabalho que eu venho fazendo, tantas cartas que eu escrevo. Eu tenho percebido que as famílias que recebem cartas, quando elas leem, quando elas recebem na mão esse papel quando chega às mãos dessa família, é como se fosse o seu familiar abraçando. Quantas famílias eu já vi mudarem de cidade porque melhoraram de vida, mudar de profissão, colocar um sorriso no rosto, modificar o seu jeito de pensar, de sorrir, de cantar, de trabalhar. Muitas famílias que eu conheci, que eu também escrevi cartas, ainda com os armários da mesma maneira que o ente querido deixou após tantos anos. E após receber uma carta, ele começa a tirar aquilo de dentro de casa e fazer uma doação para uma instituição, a ajudar pessoas com aqueles objetos que não vai lhe servir, só vai lhe trazer sofrimento. E ali ele começa a se desfazer devagarzinho daqueles pertences, enquanto vai lendo aquela carta, porque é um alívio. Outras pessoas já construíram novas famílias. E eu fico muito feliz em ter sido esse instrumento escolhido pela espiritualidade, por Deus, por meio desses dons. Com dai de graça o que de graça recebeste. Gostaria de deixar aqui, registrado neste evangelho de hoje, que todo o nosso trabalho é gratuito. As cartas são gratuitas. Todo o nosso trabalho de acolhimento, de fé, de esperança, o encontro no abacateiro, os nossos encontros online, tudo isso é gratuito, gente. É o dar de graça o que de graça recebeste. E eu queria agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, agradecer a todos vocês que seguem o nosso canal. Não deixe de compartilhar as nossas lives, compartilhar os nossos vídeos sobre o Evangelho, para que outras pessoas possam ter acesso, para que outras pessoas possam ser mais esclarecidas também à luz do Evangelho do Cristo. E agora eu agradeço a Deus
por mais esse momento sublime. E vamos para mais uma carta que foi entregue no encontro no Abacateiro. É uma carta do Cassiel para sua mamãe, Michele. Só lembrando que o Cassiel, já várias vezes que eu estou no Abacateiro, ele chega para escrever, nem que seja um recadinho para a mãe dele. É um menino que desencarnou ainda jovem, né, por meio de um afogamento aqui num lago. Com os amigos estava passeando no auge da sua alegria, ele desencarna. E dias depois, a família consegue encontrar o seu corpo para lhe dar um enterro digno. Mais tarde, o seu pai estava na UTI por meio da Covid, porque o pai dele tinha, acho que, várias comorbidades. E nesse dia eu estava no Abacateiro e a mãe dele também estava presente. E eu não sabia que o pai dele estava doente. E lá ele chega com uma mensagem, né, um recado para a mãe, falando que estava ao lado do pai e agradecia as orações que a mãe dele fazia para o pai, porque como eles não conviviam na mesma casa, já haviam se separado há um bom tempo, ela não podia entrar na UTI. Mas mesmo assim ela orava, ela pedia a Deus, ela pedia a Jesus para que ele melhorasse. Mas ele foi amparado pela equipe espiritual e o seu filho Cassiel nos trouxe essa informação no encontro no Abacateiro. Lá estava ela, sem trazer nenhuma informação. E neste momento eu vou ler a cartinha de Natal que ele trouxe, Natal de 2023, no encontro no Abacateiro. Querida mamãe Michele, espero que esta carta encontre a senhora bem. Estou escrevendo para expressar minha gratidão e amor por tudo que recebi em vida. Seu coração sempre desejou o meu bem e a senhora está ansiosa pela minha presença neste ambiente que nos deixa tão ansiosos só de pensar que estaremos juntos novamente. Com a permissão dos amigos que me acompanham. Tenho melhorado muito desde a última vez que escrevi. Naquela ocasião, eu ainda estava me recuperando de um afogamento e seus olhos brilhavam sempre que alguém mencionava meu nome. A senhora, uma mulher forte e tem um coração enorme, mamãe, e continua lutando para sobreviver na Terra. Apesar de todas as adversidades que a nossa família ainda precisa superar. Lembro-me quando papai estava doente no hospital e a senhora tentava visitá-lo. Mesmo sem permissão da sua família, que sentia ciúmes e não conseguiu perdoá-los na hora da despedida. Nesses momentos, a senhora sofria, orava e suplicava por sua melhora. Infelizmente, chegou a hora dele partir, mas eu pude ajudá-los a enfrentar essa perda, consolando seu coração de mãe, que ficou muito triste por causa do desamor vivenciado pelos familiares. No entanto, a senhora agradeceu a Deus pelo tempo que tivemos juntos e pelo presente que fui permitindo alegrar seu coração de mãe desde o momento do meu nascimento. O Natal e o Ano Novo estão se aproximando. São datas especiais que todos, de alguma forma, celebram, mesmo com uma mesa simples. Espero que meus irmãos entendam que eu estou aqui, feliz por eles, ajudando mamãe a superar os obstáculos, que são muitos. Tenho notado que, mesmo sabendo dessa tempestade, ela não deixa de sorrir quando sente o amparo de Deus, que sempre nos ajudou nos momentos de aflição e nos momentos de celebração. É necessário buscar em nossa família o nosso amor imortal. Papai está melhorando, pois ficou muito tempo no hospital lutando para se recuperar. A cada dia, ele está refletindo, pedindo perdão e reconhecendo suas falhas com as atitudes e comportamentos como homem. Ele está incomodado com o que fez com a senhora, que parecia mamãe, está cego para a nossa família. Espero que um dia ele também possa escrever para falar um pouco
do que estou falando agora. No momento, ele quer pedir perdão e desejar saúde, paz e alegria para a nossa família. Desejo a você e a todos da nossa família, mamãe, um Natal cheio de esperança e um ano novo iluminado, cheio de prosperidade. Enviando todo o meu amor de filho e irmão eterno. Desejo-lhes muitas felicidades, mamãe. Com todo o amor infinito, Cassiel. Então aqui nós vamos lembrar que o Cassiel, ele fez uma espécie de desabafo para a mamãe dele. É importante lembrar que do outro lado da vida, o Espírito transmite a verdade. Aquilo que aconteceu aqui. Ele não vai trazer algo que não aconteceu, como ele diz. O Natal e o Ano Novo estão se aproximando. São datas especiais. E nessa data especial, ele fala que o papai está incomodado e o motivo de tudo isso é pedir perdão para a mãe dele pelo que ele fez como homem. Porque ele só foi se deparar com as suas imperfeições, com tudo aquilo que ele fez com ela, ao rever tudo o que aconteceu aqui na Terra com ele, ao chegar ao mundo espiritual. Então, nesse momento, eu deixo para vocês refletirem sobre todo esse momento em que eu venho refletindo sobre o Evangelho e as cartas consoladoras. Analisando essa carta, ele diz o seguinte, bem no começo. Espero que essa carta encontre a senhora bem. É claro que lá naquele momento, gente, a Michele é uma senhora, assim, uma jovem. Quando ela chega, ela senta bem pertinho de mim e ela fica o tempo todo ali em oração pelo filho. E ele já chega perto da minha sintonia e diz, eu estou aqui, avisa para a mamãe. Aí ele diz, a senhora é uma mulher forte e tem um coração enorme, mamãe, e continua lutando para sobreviver na terra, apesar de todas as adversidades que a nossa família ainda precisa superar. Então essa superação, gente, do outro lado da vida, o próprio filho vem ajudando a mãe a superar todos esses momentos que ele passou aqui na terra com ela e aquilo que ele está passando do outro lado da vida. É um espírito que foi resgatado pela equipe do Luiz Sérgio, pela equipe do Jerônimo, e de vez em quando eles trazem esses espíritos para falar com as famílias por meio das cartas, falando das suas experiências no mundo espiritual. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos ajude no crescimento do canal. Nos ajude compartilhando nos seus grupos. Quanto mais pessoas acessarem o nosso vídeo, mais a nossa plataforma, o YouTube, vai indicar para outras pessoas. Amado Mestre Jesus, chegou o momento de encerrar mais um encontro com vocês aqui no nosso canal no YouTube. Espero que Jesus proteja todas as famílias, que Nossa Senhora cubra de bênção com o seu manto sagrado todos os filhos e filhas que assistem o nosso Evangelho. Que Deus nos abençoe e que os Espíritos de Luz possam proteger todas as mãezinhas.